Olha só isso. Dê uma lidinha nesses prints. Você já deixou de exigir obediência do seu filho com medo de deixá-lo submisso? Já recuou numa ordem porque alguém disse que isso ia traumatizá-lo ou tirar sua espontaneidade? Já ficou na dúvida se pedir obediência era a coisa certa a fazer? Já pensou que uma criança seguir seus ímpetos e desafiar o adulto pode ser bom? Então, esse vídeo foi exatamente feito para você, porque existe uma confusão instalada no meio da educação dos filhos que está paralisando pais de bem, pais que amam seus filhos, pais que querem acertar. E essa confusão tem nome. É a ideia de que filho obediente vai virar adulto submisso. Gente, isso é um grande erro, um verdadeiro engano. Isso está deixando toda uma geração desorientada. E hoje eu vou te mostrar de onde veio esse erro, por que ele se espalhou tanto e o que a palavra obediência realmente significa, desde a sua raiz. Esse conteúdo será essencial para a formação do seu filho. Fica até o final, porque o terceiro ponto desse vídeo vai mudar completamente o jeito que você enxerga a educação dos seus filhos. Eu sou a Simone Fusaro, mãe, avó, fonoaudióloga, mestre em educação, especializada em matrimônio e família pela Universidade de Navarra. Eu trabalho com famílias e educadores há mais de 40 anos. E o meu trabalho é um só: devolver aos pais a clareza e a segurança para educar seus filhos com convicção, nesse mundo maluco em que vivemos. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode educar seu filho para obediência e criar uma criança com vontade forte, com personalidade bem formada e força interior. Isso é possível. Não é possível, é necessário. Eu vou te mostrar 3 coisas hoje. Primeiro, de onde veio essa confusão entre obediência e submissão. Segundo, o que a palavra obediência realmente quer dizer e por que você precisa dela. Terceiro, o que você precisa fazer a partir de hoje, na prática, para guiar o seu filho no caminho certo. Antes de continuarmos, já deixa o seu like e se inscreva no canal, pois eu sei que você vai gostar muito desse conteúdo. Então, vamos lá. Você não inventou esse receio. Ele foi construído deliberadamente a partir de um certo momento na história da educação, quando surgiu a corrente de pensamento que eu, Simone, chamo de educação sentimentalista. Essa corrente colocou o sentimento da criança no centro de tudo. A dor, o choro, o não quero viraram sinais de alerta. A frustração virou trauma potencial. A firmeza virou crueldade. E os pais foram aos poucos sendo convencidos de que exigir obediência era o mesmo que dominar, reprimir, destruir a personalidade do filho. Resultado: pais e filhos inseguros. Pais que amam seus filhos profundamente, mas que têm medo de serem firmes, que pedem no lugar de orientar, que negociam no lugar de conduzir, contornam a situação. Pais que assistem ao filho crescer torcendo para que dê certo. Gente, não dá certo, pode ter certeza disso. E no fundo você já sabe disso. Essa confusão chegou até você, mas ela não é sua culpa. O problema é que ela tem consequências graves na vida do seu filho. E por isso que a gente precisa desfazer esse nó hoje, aqui. Então, preste atenção nessa palavra, ob audire. É latim, é a raiz da palavra obediência. Ob audire significa literalmente escutar com atenção, escutar de dentro, escutar quem tem autoridade para te orientar. Não é rendição, como muitos pensam, não é passividade, não é ausência de personalidade. Nós precisamos parar com essas bobagens. É a capacidade de reconhecer uma autoridade legítima e responder a ela com inteligência. Como isso poderá ser submissão na fase adulta, gente? Obediência é quando alguém reconhece que aquela autoridade está a serviço do seu bem e aí escolhe segui-la. Isso pode ser ruim em alguma medida na vida da criança? Claro que não. A criança tem sede de direção, de condução. E tem mais. O filho que aprende a obedecer aos pais, que ama, que conhece, que confia, está aprendendo algo que vai usar o resto da vida. Está aprendendo a receber instrução.
Tá aprendendo a reconhecer a autoridade legítima. Tá aprendendo que nem tudo na vida é negociável, que existem valores e princípios que norteiam a vida. Esse filho vai entrar no mercado de trabalho sabendo receber uma orientação do chefe, analisá-la e portar-se bem, mesmo que tenha ressalvas. Saberá se colocar com sabedoria, pois terá aprendido isso desde a sua relação primária com os pais. Vai ter um casamento onde consegue ouvir o cônjuge. Vai ser um adulto que aprende com os mais experientes. Já um filho que nunca aprendeu a virtude da obediência, esse vai sofrer. Porque o mundo lá fora não negocia com ele do jeito que vocês pais foram convencidos a negociar. O mundo não cede como vocês cederam. O mundo não vai tratá-lo como o reizinho mandão. A vida é dura, gente. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se você está percebendo que finalmente alguém está dizendo o que você precisava ouvir, se inscreve no canal agora e deixa o seu like. Eu publico conteúdo toda semana sobre como educar seus filhos com clareza, firmeza e muito amor. E lá nos comentários me conta, você já ouviu alguém dizer que exigir obediência faz mal? Conta pra mim o que te disseram, eu tenho muito interesse em saber. Eu trabalhei com milhares de famílias ao longo desses 40 anos. E uma coisa que eu observo sempre é que os pais que mais sofrem na adolescência dos filhos são aqueles que, quando os filhos eram pequenos, abriram mão da obediência, com medo de traumatizar, de descontentar ou de não serem amados. A criança vai se tornando difícil, mas a bomba não estoura, na verdade, na infância. Ela vai estourar mesmo na adolescência. Quando o filho não respeita mais ninguém, porque nunca aprendeu a reconhecer a autoridade. Quando não consegue lidar com frustração, porque nunca foi contrariado. Quando não tem disciplina, porque nunca exercitou a vontade contra os próprios impulsos. Quando não escolhe com liberdade, mas sim escravizado pelos seus impulsos, afinal, não aprendeu a contê-los. Obediência não é o oposto de liberdade. Aliás, eu gosto de dizer que a obediência é o berço onde nasce a liberdade. O filho que aprende a dominar a própria vontade hoje, que aprende a atender quando é chamado, a respeitar quando orientado, a cumprir o que foi pedido, a vontade desse filho está sendo muito bem educada desde a base. E isso é exatamente o que ele vai precisar para desenvolver as suas virtudes. E virtude não é algo que se impõe de fora, é algo que se forma por dentro. Com repetição, com constância, com pais que acreditam no potencial do filho. Então, o que você vai fazer a partir de hoje? Primeiro, pare de pedir, comece a orientar. Há uma diferença enorme entre "Ai, você pode guardar o brinquedo, por favor?" e "Guarda o brinquedo agora, filho." Um convida à desobediência, o outro educa, direciona, orienta. Segundo, quando o filho obedecer, reconheça. Não com elogios muito exagerados, mas com uma palavra firme e calorosa. "Muito bem, filho. Você fez o que era certo. Eu tô orgulhosa de você." Terceiro, não recue quando ele chora ou faz birra. Se você recua, ele aprende que a birra funciona. Se você mantém com firmeza e afeto, ele aprende que a sua palavra tem valor e que você sabe o que está fazendo, que ele pode confiar em você. Ele se sente seguro. Lembre-se sempre, você está formando um ser humano com vontade forte, caráter firme e capacidade de viver em sociedade. Por isso é tão importante essa base, a obediência. Então eu vou resumir o que nós falamos hoje aqui nesse vídeo. A confusão entre obediência e submissão não é aleatória. Ela veio de uma visão de educação que colocou o conforto emocional imediato da criança acima da formação do seu caráter. Obi Aldrich, a raiz da palavra, já nos dizia: obedecer é escutar com inteligência uma autoridade legítima, é virtude e não fraqueza. Falamos também das consequências da falta dessa virtude que vai estourar lá na adolescência. Mas existe uma pergunta que ficou no ar e que eu ouço das mães o tempo todo. Simone, mas como eu exerço autoridade sem virar aquela mãe grosseira que grita, que intimida? Essa é a próxima conversa. Eu gravei um vídeo aqui no canal respondendo exatamente isso. Por que os pais perderam a autoridade e como eles podem reconquistar? É o próximo passo natural depois desse aqui. Clica aqui e assista esse vídeo agora mesmo.
E se você quer ir mais fundo nesse processo e entender como educar seus filhos para a virtude de forma completa, com método, com estrutura por faixa etária, com o papel específico do pai e da mãe, eu quero te fazer um convite muito sincero. Conheça meus cursos, onde ajudo os pais que querem o meu acompanhamento nessa nobre missão. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Palavras de nada valem se não são seguidas de ação. Até o próximo vídeo, gente!